tema de hoje é o amor maternal. E eu fui montar essa apresentação justamente mais ou menos naquela época do Dia das Mães, também mês de maio, 13 de maio. Bom, eu não resisti à tentação de trazer para vocês essa imagem da Pietà. A Pietà, que é obra, né, do grande Michelangelo, de 1499. Ela está lá no Museu do Vaticano. Ela não está no Museu do Vaticano, ela está na própria Igreja do Vaticano, e ela é muito impactante de você ver, porque é tamanho natural e tal, e mostra a mãe de Jesus com o filho que tinha acabado, né, de ser retirado da cruz. Então, é uma imagem que é muito impactante para todos nós, né, porque mostra a mãe, um momento mais doloroso, né, da sua existência, e simbolicamente a maior dor, né, que um ser humano pode sentir, que é a mãe ali com o seu filho morto no colo. E Chico Xavier, por exemplo, numa frase dele, ele diz, né, ele fala que a nossa mãe, né, ela é a nossa mãe na cristandade, tá? Então, toda a cristandade a reverencia como mãe, é esse grande amor de mãe, né? E o Emmanuel fala que ela é o gênio tutelar da humanidade sofredora. Então, ela é o símbolo do amor maior, né? Do grande amor que existe ao lado do seu filho Roberto de Campos, que fala, né, que Jesus vem buscá-la, né, quando ela desencarna, para ela ser a rainha dos céus. Isso? Tem um momento que ele fala sobre isso, e ela é a rainha dos céus. Todos nós que somos cristãos, a gente que é espírita, né, está sempre orando e pedindo a essa mãe tão poderosa de amor, né, por toda, que não é só para aqueles que são cristãos, para toda, né, a humanidade, todos os povos, ela está ali, e há realmente uma grande parte da população mundial, né, que a reverencia muito, né? Eu, por exemplo, quando me lembro de Maria, eu lembro muito, aliás, todo dia, eu me lembro de cenas, assim, por exemplo, de Dona Ivone Pereira contando, né, psicografando o livro Memórias de um Suicida. Eu não sei quem leu, é importante ler, é um livro difícil, mas é importante ler. Então, tem um momento que, para mim, é muito impactante, porque é a história do Camilo Castelo Branco, que está vivendo espiritualmente num local muito ruim, muito péssimo, né? Umbral, e ele assiste de vez em quando, chegar uma caravana, né, naquele local de mulheres, ou melhor, de pessoas com seus enfermeiros, todos de branco, né, exibindo no peito, né, como se fosse assim, um escudo, servos de Maria. E ele via aquela procissão chegar naquele lugar terrível, todos de branco, e junto com um comboio, ele fala comboio porque era português, trem, era um trem, né? E que recolhia alguns daqueles sofredores que estavam ali. Só que eles não podiam recolher todos. Cada um tinha o seu momento de ser recolhido. Então, ele ficava esperando sempre Então, havia como se fosse um megafone que chamava fulano, ciclano, e o nome dele nunca era chamado. Até o dia que chamam o nome dele, ele disse, foi o momento mais maravilhoso, mais incrível da minha vida. E aí
esses servos de Maria, de Nazaré, pegaram ele, e ali tudo mudou. Ele foi para o hospital Maria de Nazaré, o hospital na espiritualidade, que cuida desses sofredores, porque, como diz Emmanuel e diz o próprio Camilo no livro, ela cuida, né, dos sofredores, como diz o Emmanuel, ela é o gênio titular da humanidade sofrida, não é? E eu me lembrei também de um outro momento que também me marca muito, assim, e essa passagem, ela é tão bem escrita, ela é tão impactante, que de vez em quando eu vou e leio só para chorar, porque quando chega o nome dele, finalmente, e aí eles é resgatado, aquilo ali é para chorar. É para chorar, é para chorar. É. E ali você tem a dimensão, né, do trabalho espiritual de Maria no nosso planeta real. Né? Esse Hospital Maria de Nazaré é regido por ela, pelos seus trabalhadores. E um outro momento também que eu achei maravilhoso foi o seguinte: quando Notre-Dame de Paris pega fogo, há poucos anos, foi terrível, né? Imagina a gente ver aquilo ali, aquele patrimônio histórico, religioso, a gente, meu Deus, Notre-Dame, Nossa Senhora de Paris. Não é? E aí, bom, aquilo tão uma semana depois, ou muitos poucos dias depois, numa reunião mediúnica, a qual eu pertenço, lá no CERJ, que é o Conselho Espírita, né, do Estado do Rio de Janeiro, ao final da reunião, veio uma entidade espiritual, muito séria, e ele veio contar para a gente o que tinha acontecido na catedral. Então, ele disse que é o seguinte: aquela catedral tem muitos séculos, muitos séculos. E tudo aconteceu ali naquela catedral, na frente daquela catedral. Ali teve cadafalso, teve guilhotina, tudo que você possa imaginar. Teve as barricadas da Revolução Francesa. E todas essas vítimas terríveis, massacres terríveis, fugiam para a igreja, os espíritos. Ficavam tocaiados os espíritos, né, dentro da igreja. Então, esse espírito falou que chegou o momento que a espiritualidade falou: basta, chega. E aí ele descreveu essa procissão, esse grupo das servas, mas eram as servas de Maria, já eram irmãs com aquela mesma indumentária branca, né, com aquelas faixinhas azuis, e eram as servas de Maria, de Nossa Senhora de Notre-Dame, que foram resgatar, mas que era uma procissão gigantesca. Esse espírito, ele descrevendo, porque não havia mais condição e só o fogo que poderia fazer a retirada daqueles espíritos. Então, aqueles espíritos todos sendo... Olha que coisa impressionante, gente. Então, esses dois trabalhos, né, tão impressionantes, né, desses servos, desses espíritos que trabalham com Maria de Nazaré, o resgate, não é, dessas criaturas sofredoras aqui, esses espíritos sofredores aqui na Terra. E também, naquele dia que eu estava, era o dia 13 de maio, que é o dia que aí eu me lembrei que era o dia também de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, apesar de eu não ser católica, mas uma amiga minha que escreveu: hoje é dia, porque ela é muito católica, ela vai a Fátima todo ano lá em Portugal,
Então, eu fiquei lembrando, né, daquelas 3 crianças que assistiram Fátima na cova de Iria, né? Aquela aparição de Nossa Senhora, né? Que deixou os avisos, aquela coisa toda, e que é reverenciado. Então, essa minha amiga assim, Juliana, se você soubesse a vibração que é, ela nem usa essa palavra vibração, mas a gente, que ela disse, quando estava no trem chegando em Fátima, você já sente outra vibração, você respira diferente. São as preces, né, gente? É muita prece. E aquelas pessoas todas que estão ali, né, nos seus agradecimentos, pagando, né, as promessas. E aí, no dia 13 de maio, o que também se comemora? O dia da libertação dos escravos, tudo coincidindo. E aí eu me lembrei das mulheres, né, escravizadas, né, que seus filhos muitas vezes eram retirados dela para que elas pudessem amamentar, né, os filhos, né, dos proprietários. E por acaso, esse sábado, eu estava até comentando, eu fui a Vassouras porque inaugurou um museu espetacular lá, e o Museu da Cidade de Vassouras. E aquela região lá é a região das grandes fazendas de café, né? Onde tudo isso aconteceu. E aquela história ali tem que ser contada, então eu fiquei muito feliz. O museu, eu sou da área de museus, então eu fiquei muito feliz com o museu, com toda... Ele é um prédio que reproduz a arquitetura daquela época, mas ele é todo moderno, tecnologicamente, como um museu. Então, fiquei muito feliz. Então, é isso. Eu não aguentei de trazer para vocês todas essas informações. E aí, eu fui buscar nesse livro, né? Todo mundo conhece, que é o Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, a pergunta 890, Kardec faz a seguinte pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Todo mundo, né? A gente vê os animais, né? Os animais também, aquela coisa, não é uma coisa só, é só instintivo, é um amor assim inato, né? Uma coisa que nasce. E aí os espíritos dizem assim: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Porque, gente, por incrível que pareça, eu tenho ouvido comentários de pessoas, influencers, essas pessoas que começam a diminuir essa coisa da maternidade, não sei se vocês já viram isso, como um fato biológico comum, que você aceita ou não aceita na sua vida. Eu já assisti essa coisa do amor materno, essa relação de mãe com filha, muito diminuído, sabe? Como uma coisa biológica boba, assim, comum. E isso me choca um pouco. No homem, persiste pela vida inteira, quer dizer, no ser humano, essa relação persiste a vida inteira. Nos animais, a gente sabe que chega um momento que, né, a pássara solta o passarinho, né? Sobrevive mesmo à morte, acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, a gente vê o animal, né? A gente vê nas nossas casas, os nossos animais, esse instinto materno, essa coisa da proteção com os seus filhotes. Isso tudo, a mãe, a gente também tem esse instinto de proteção,
E a gente sabe que tem, né? A gente vê na nossa vida as histórias, né? Essa coisa da mãe que tem essas intuições, do filho, meu Deus, sabe? Isso é real, né? E a mãe, então, guarda isso, esse instinto, a mãe tem, mas existe algo além. E aí a gente fala assim, que algo além é esse? Né? Então, no livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, tem uma frase muito interessante que fala assim, essa relação, esse amor entre mãe e filha, a gente está falando de amor maternal, na verdade, é um sagrado serviço espiritual onde a alma demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando a qualidade do sentimento. Então, é o seguinte, quando uma mãe, né, tem um filho, ela recebeu durante séculos, tá? Como se fosse assim, ela foi afinando o seu sentimento para que ela pudesse ter esse filho. Só que isso daí não é privilégio do ser feminino, é da alma. Então a gente não pode tirar os homens dessa história. Por quê? Porque nós, os espíritos, uma vez a gente está feminino, está mulher, na outra está homem. A gente não tem sempre, não está sempre com o mesmo gênero. A gente vem, não é? Às vezes como homem, dependendo da necessidade das nossas experiências. Às vezes um homem precisa passar por uma experiência feminina, então ele vem, entendeu? Então, essa experiência como se diz assim, aperfeiçoando a qualidade do sentimento, é uma experiência da alma. Então, hoje eu sou mãe, passei por uns treinamentos no passado para viver, mas, de repente, o pai também passou. Porque isso não pode. Deus, quando o Emmanuel que fala, né? Deus, ele dá essa oportunidade divina para todos os seres, todos os espíritos, para vivenciar esse amor maior, que é essa relação de mãe com filho, de pai com filho, porque esse é amor maior, é um grande amor. E nós só evoluímos na vida quando a gente vai o nosso coração vai se enchendo de amor. Eu posso ser uma pessoa muito intelectual, saber muitas coisas, ter feito até muita caridade, mas se eu, como diz o nosso amigo lá, esqueci o nome dele, a gente não cuida do coração, não adianta, porque a referência evolutiva é o amor. A amorosidade do meu coração é que vai contando. Tudo que a gente faz são ferramentas e experiências para que a gente possa desenvolver a amorosidade no nosso coração. Então, todos os espíritos, tá? Eu posso ser mulher agora, mãe, e aquele espírito que está do meu lado, porque é pai ou não, foi embora, não aceitou, às vezes, a paternidade, mas ele vai ter a oportunidade um dia para vivenciar isso também. Não é uma coisa só do feminino. No momento mas é a gente, quem sabe na próxima, né, eu vou viver uma experiência de paternidade em vez de maternidade. Porque as duas experiências são importantíssimas. Por quê? Porque é dada por Deus para que a gente possa vivenciar o amor maior. Né? Outro dia eu assisti eu soube da notícia, né? O pai, o senhor de 80 anos, que foi defender, entraram os ladrões na casa dele,
Ele foi defender as 2 filhas, acabou levando um tiro. Eu nem sei se ele desencarnou. Mas, meu Deus, a gente conhece tantos pais que fazem qualquer coisa pelos filhos. Não é? Um dia eu assisti um filme de um garoto, desde a infância até que ele morre velhinho. É a história de um homem que tinha uma família, ele fez tudo, era aqueles homens calados, que vai trabalhando. Ele trabalhava, ele sustentava a sua família, ele levou. Quantos homens a gente conhece assim, né? Que são homens que levam, né, a sua responsabilidade, são calados, são mais assim, sim, levam aquela responsabilidade até o fim. Às vezes eles não sabem expressar, porque a mulher já é mais assim, mas o homem não sabe expressar, às vezes, o amor, aquela coisa, né? Mas eles vivem essa responsabilidade, né, de cuidar. E como as crianças precisam de um pai, como precisam. Eu vejo isso lá eu trabalho num centro espírita que cuida 99% da comunidade. E aí, pai é muito difícil, né? As crianças são absolutamente muito negligenciadas, as mães têm tantas dificuldades que não conseguem cuidar das crianças, acaba uma avó cuidando, é esse o esquema. Não é? Então, num lar que tem um pai equilibrado, que cuida, trabalha mesmo bem pobrinho, tudo funciona. Tudo funciona, é impressionante. Como falta o amor de um pai, como é fundamental, né? A estrutura, aquela coisa masculina, da autoridade, do amor, mesmo sendo um amor assim, não muito expressado. Eu fico observando como falta. Às vezes eu vejo aquele menininho de 7 anos, de 10 anos, como era importante ter um pai. Ele tem, mas às vezes o pai está na prisão, o papai foi embora, não é? Mas, como disse o Chico Xavier, foram perguntar para ele também, o que acontece tanto, né? A gente vive isso, essa desestrutura. Ele diz assim, porque nós ainda, no nosso planeta, a gente ainda ama muito pouco. Então, o que falta é amor mesmo, né? A gente ama muito pouco, né? E aí, gente, olha só que coisa interessante que tem nesse livro do André Luiz. Ele disse que tem educandários. Ele diz assim, o nosso educandário é um senhor que está conversando com o André Luiz. Guarda mais de 2.000 crianças. Muitas almas femininas aqui se reajustam para a venerável missão da maternidade. Então, são espíritos que estão ali se preparando para a maternidade, porque para a espiritualidade, a maternidade e a paternidade é muito importante, é fundamental, não é? Para a humanidade, que haja um equilíbrio, haja uma estrutura, só que nós ainda somos, então eles precisam nos tutelar muito, porque nós ainda estamos caminhando, né, em toda essa situação. Então, o amor maternal, segundo o Espiritismo, ele é visto como uma das forças mais sagradas e evolutivas que existem. Uma das forças mais sagradas e evolutivas que existem. Né? Então, a gente sabe como é que o amor maternal ele é transformador. Né? Quem participa de reunião mediúnica, né, já viu espíritos, eu já assisti muitas vezes, aquele espírito rebelde que chega fazendo e acontecendo, falando e acontecendo, e aí os espíritos vão trazer a mãe dele. Ah, gente. Quando traz a mãe, o cara desaba. Pá! Porque às vezes ele não viu a mãe há muito tempo. Diz, olha, nós temos uma surpresa para você. E ele lá naquela... olha quem está chegando aí para falar, conversar com você. Quando ele vê a mãe, ou uma avó, também tem avó, teve um que foi o avô, quando ele viu o avô, gente, tudo acabou. Toda aquela agressividade, todo aquele desespero, porque é como diz o Emmanuel,
a força do amor é irresistível. E aí, você está falando das reuniões mediúnicas, muitas vezes as mães vêm pedir pelos filhos, muito, as mães desencarnadas, para que alguém cuide, alguém veja. Muito, eu vejo muito isso. Nós vimos muito isso. Quem trabalha em mesas mediúnicas tem muito. Por favor, cuidem dos meus filhos. A mãe, como diz aqui, ó, bem vedes, ó, sobrevive mesmo, o amor de mãe sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo, porque ela continua. Quem não conhece a história do André Luiz, do próprio André Luiz, que quando ele vai para nosso lar, não é? O que ele mais queria era encontrar a mãe, não é? E aí um dia ele encontra, consegue, e a mãe diz para ele: meu filho, eu vou voltar para poder seu pai, cuidar do seu pai. E o pai tinha aprontado todas e tinha umas moças que tinham sofrido muito na mão do pai do André Luiz, marido dela. E ela, então, ela combinou, fez o planejamento reencarnatório, que todo mundo sabe que existe, né? Esse planejamento, essa questão de pai, de filho, de mãe, está sempre dentro do planejamento, que é tão importante, né? Tem coisas na nossa vida que são espontâneas, não estão dentro desse planejamento, mas o planejamento reencarnatório, pai, mãe, é muito combinado antes, né? É combinado antes. E quando vocês vêm e falha, é uma situação muito dolorosa, né? Por isso que o Dr. Herman, num livro, fala: não vamos apontar para ninguém, não vamos julgar ninguém. Tudo é muito difícil, é muito doloroso, porque às vezes aquela mãe que abandona o filho vai embora, ou o pai. Isso são situações dolorosas, que às vezes você olha, você julga, né? Mas são as situações mais dolorosas que tem, porque não cumpriram, né, com aquilo que tinha sido combinado, né, com o seu dever. E o Emmanuel diz assim, que o remorso, 1 quilo de remorso, na verdade, no nosso coração, são toneladas que pesam. Então, toda vez que a gente vê, infelizmente, a gente ainda vive num planeta que a gente vê muito isso, faz muito isso, comete muitos erros. Então, a gente não pode apontar o dedo. A gente está aqui, cada um tem as suas fraquezas, os seus erros, mas essa questão, como a gente vê, né, na comunidade que a gente trabalha, crianças negligenciadas. A minha irmã estava contando, eu falei assim para ela, tá ouvindo, ela está aí. Eu falei assim, você entregou, porque como eu fui lá no museu, eu não fui na evangelização. Eu falei assim, você entregou o presentinho do Dia das Mães para fulano? Ela disse assim, pois é, mas a fulaninha falou que ela não ia entregar, que ela ia ficar para ela. Por quê? Porque essa mãe não vive, ela tem muita bronca dessa mãe. E ela tem uma dificuldade de aceitar essa mãe muito grande. E a gente, às vezes, conversa muito com eles que a vida é muito difícil, que, às vezes, as mães não conseguem. É muito difícil. Se a gente fosse colocar no lugar daquelas pessoas, são situações muito difíceis. E aí eu falei assim, mas só o fato de... Aí a gente conta, mas a sua mãe aceitou receber você lá na espiritualidade. Então, só isso você já tem uma dívida com ela, você já deve agradecer a ela, ao seu pai, porque eles fizeram com que você nascesse, é uma coisa muito importante essa oportunidade. Então, gente, a espiritualidade ela investe tanto nisso, que vou contar para vocês, lá no CERJ, como quase todas as casas espíritas, tem um trabalho com gestantes, né? Então, eu tenho uma colega que trabalha na reunião mediúnica comigo, tem uma mediunidade incrível, essa moça, muito grande, vidência, tudo.
E aí ela me contou que teve um dia que ela chegou no CERJ, tinha uma reunião de gestantes lá numa sala, as moças sentadas em círculo, todas muito jovens, cada vez mais jovens, 14 anos, 15 anos. E lá com as suas barriguinhas, e tinha uma colega conversando com elas, porque tem todo um trabalho de orientação. Então, essa minha colega médico chegou. Quando ela chegou, ela assim, Jurema, você não sabe o que eu vi. Eu vi agachada, ajoelhada, na frente de cada uma daquelas jovens, um espírito, assim, ela disse que parecia assim, um anjo, assim, uma coisa angelical, lavando os pés daquelas meninas. Eu fiquei impactada, lavando os pés. Você vê como é que essa espiritualidade investe naquele espírito que aceitou, apesar de toda a dificuldade, não é? Porque precisam nascer, as pessoas, os espíritos precisam vir, não é? E elas aceitaram. Eu contei isso numa reunião das gestantes lá do meu centro, eu contei para elas, que esse caso que eu estou contando para vocês, eu contei numa reunião parecida lá no meu centro. Eu disse, olha, só o fato de vocês estarem aqui e vocês estarem cuidando dos seus filhos, alimentando, fazendo tudo para eles nascerem, vocês não imaginam o que vocês estão recebendo de luz. Né? E aí tem outro caso também que eles devem estar também ouvindo, que na reunião, em determinado momento da nossa vida, lá da nossa casa, 4 irmãs chegaram. Mas aquelas eram as rainhas da vida perdida, assim. A mãe só fazia para prejudicar mesmo as meninas, todas abandonadas, uma de 4 anos, que tinha uma mediunidade, e ela dava passividade, era um problema sério. E essa mais velhinha era a nossa evangelizanda. E ela também parecia uns bichinhos, não tinha limites, aquela situação. A gente sempre teve muita preocupação com elas e tal. E aí não deu outra. A mais velhinha, quando tinha uns 13, 14 anos, ficou grávida. Aí eu, meu Deus do céu, o que será, né? Imagina, o que será? O que vai ser? E aí ela ia lá na casa, e a gente dava leite, dava tudo. A mãe roubava o leite dela, a gente disse, esconde esse leite, porque a mãe roubava o leite da filha. Para vocês verem o ambiente. E vocês acreditam que a gente ficava muito preocupada com tudo. E um dia, na reunião mediúnica, este bebê, esta criancinha, a Esther, o espírito se apresentou. Ainda estava na barriga da mãe. E falou assim, eu vim aqui agradecer vocês, o carinho de vocês com a minha mãezinha. Mas eu estou tão feliz de conseguir nascer nessa mãe. Estou tão feliz. Vocês não precisam se preocupar, não. Assim, não. Vocês não precisam se preocupar. Vai dar tudo certo. Então, foi aquela... Bom, nos tranquilizou. Nisso veio a pandemia. Então, eu só consegui ver essa menina com o bebezinho. Com o bebezinho já tinha alguns meses. E aí eu estava assim na porta do centro, me chega ela com aquele bebê. Gente, o bebê tão gordinho, uma criancinha tão fofa, me deu um sorriso daqui a aqui. Imagina que eu desabei assim, entendeu? Deu um sorriso. Então, a justiça divina, o esquema é o nosso, a gente fica aqui. Mas, sabe, a espiritualidade, todo esse trabalho espiritual, está ali, está tudo acontecendo, tudo certo.
quando acabou a pandemia, cadê que as crianças não voltavam? E aí os espíritos, calma, vai começar uma nova fase. Deixa a porta aberta. Não se preocupem. Então, a gente sente que está tudo, né? Tudo sob controle. Então, tem uma outra pergunta que Kardec fala assim, mas estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes, que abandonam os filhos? A gente sabe, né? Porque é como se diz, nem tudo são flores, a gente sabe disso, né? Porque, como diz o Chico, existe pouco amor. Quando ela recebe aquela criança, ela não tem condição, às vezes, de segurar toda aquela barra. Se uma mãe comum, às vezes com apoio, é difícil, né? Imagina aquela que quase não tem apoio nenhum. Né? Então, é isso. São muitas dificuldades. Né? E o que acontece na sociedade? Vão sendo criadas leis, vão sendo criadas as leis. Não é? Por exemplo, essa do abandono afetivo, né? A mãe ou o pai, que mesmo ajudando com dinheiro, não vem, não dá atenção para a criança, é o tal abandono afetivo. Mas como é que você vai obrigar uma pessoa a amar a outra? Não é? Como é que vai ser difícil, né? Pode vir para não ser, né, sofrer nenhum tipo de problema judicial, pode vir falar, mas o amor, como é que vai ser? Né? A criança sente que ela não é amada. Sente. Então, é o que falta mesmo. Né? É claro que essas leis são ótimas, eu acho que tem que ter. Né? Porque tem pais, ou mesmo mães que vão embora, não quer mais saber e tal. Aquilo é uma dor. Né? Aquilo é uma dor. Mas amor, como é que você vai obrigar o ser humano a amar o outro? Não é? Pode passar. Mas também a gente sabe que a mãe não é santa, não digo isso tudo que a gente está vendo, né? É um espírito em evolução igual a gente, erra, acerta, aprende. O espiritismo tira o peso da mãe perfeita, coloca no lugar a mãe possível que ama do jeito que consegue hoje, né? Quebra alguma dessas coisas, esses paradigmas, essas maluquices, né? Que a mãe está ali aprendendo também, tá? É claro que ela tem, né? Ela nasce, quando ela é mãe, que pega aquele bebê no colo, que ela gestou, acontece ali uma química. Isso ninguém vai dizer que não. Deu match, né? Hã? Tem que dar match. Tem match, não tem jeito. Dá uma coisa. Que ali. E tem pai também, né? Quantos pais que pegam, olham para o bebê, aquilo ali, pronto. Por quê? Porque não são relações daquele momento, coisas do passado. É aquela criança que vem e aquele homem reconhece, meu Deus, é ele. Né? E ama naquele momento. É o pai que, né, pegou aquela criança pela primeira vez, nem gestou a criança, mas pega e pronto, acabou. Meu sobrinho, minha irmã deve estar escutando. Meu sobrinho namorando, né? E muito novinho, a namorada ficou grávida. Aquelas coisas que acontecem. E aí eu me lembro que quando faltava, no dia seguinte, estava marcado para o neném nascer. Eu falei assim, como é que vai ser amanhã? Eu falando para ele assim, como é que vai ser então amanhã? Como é que vai ser? Ele disse, não sei. Ele falou assim, meu Deus do céu, como é que esse menino, como é que vai ser? Aí eu fui trabalhar, e no meu trabalho, eu trabalhei aqui na Casa Rui Barbosa, a criança nasceu, enfim, no hospital que bem pertinho. Aí, quando eu soube que nasceu, corri. Gente, quando eu cheguei lá, as enfermeiras estavam tão encantadas, porque ele assistiu o parto, ele pegou a criancinha lá, botou a criança naquela incubadeira, e ninguém mais mexia, e era só ele que deu o primeiro banho, e ele que, a mãe que tinha que mamar, ele que tinha que ajeitar, porque ele que sabia.
eu falei assim, as enfermeiras estavam todas encantadas. Quer dizer, aconteceu ali uma química, sabe? Uma coisa. Então, essa coisa que a gente fala, porque a mãe, mas tem pai, né? Tem pais incríveis, pais incríveis. A gente só fica olhando, né, para a mãe incrível. A mãe é incrível mesmo, né? Mas tem pais que são. Né? Aquela coisa da. E tem o seguinte também que o doutor Herman fala: olha, é o seguinte. Nem todas as mulheres vão ter essa missão de ser mãe. Vão encarnar, tem outra missão. Certo? E tem aquelas mães que a gente, de repente, aponta, mas elas são as hospedeiras. Palavras do Dr. Herman. Elas vieram só para gestar e depois é entregue para que outras criaturas cuidem, ou uma avó. Mas a missão delas não foi cumprida. Porque a única condição que elas tinham era isso. Mas elas não podiam mais. Mas fizeram. Né? Então, cada mulher, né, e cada pai tem a sua função. Né? Aí eu trouxe aquela lembrança de Jesus, né, na cruz, que ele fala: mãe, eis o seu filho, filho, eis sua mãe. É uma coisa impressionante que eu fico assim, que nos últimos estertores de Jesus, ele foi o filho, né? Ele foi o filho fiel, aquele filho amoroso que não deixou a mãe e nem o seu discípulo amado, que ele amava João, que era muito novo. Acho que era quase como um filho para Jesus. Ele não deixou ninguém desamparado. Ele disse: você cuida da minha mãe cuida de você. Eu acho incrível isso, né? Que exemplo que Jesus deixou para nós, né? Dessa relação, né? E aí eu trouxe essa história também. Olha o pai, né, gente? O pai do filho pródigo, que coisa impressionante também, que Jesus deixa para a gente, né? Todos esses modelos de amor, né? Deixa o modelo de amor da mãe, deixa o modelo de amor de pai, deixa isso tudo para nós. E essa lei, né? Que é antiga, já de Moisés, honrarás pai e mãe, que muitas vezes a gente esquece, né? Porque o honrar é cuidar, né? Que muito filho não cuida, muito, né? Deixa, às vezes, dar o pai velhinho, dá o dinheiro, mas não dá carinho, né? Isso é uma lei muito, muito importante, porque há essa relação divina, né? É uma relação divina. Aquele amor, como tinha antes daquele slide, é uma relação muito importante. Então, quando você quebra isso, que você trai isso, não é muito duro. Você vai pagar um dia com isso, né? Em tempo algum, pode um filho, por mais generoso, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. Né? O pai e a mãe, né, dessa dívida de amor, né, de primeiro aceitar aquele espírito. Não é? Aceitou aquele espírito, a mãe gerou aquele espírito, o pai cuidou com todo amor. Né? É uma dívida muito grande que você tem com esses espíritos. Né? O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quer dizer, é claro que muitas vezes você não tem como amar o pai e amar a mãe. Não tem como. Né? Aconteceu de uma moça, uma senhora que estava lá em casa, contando que o marido dela, o pai, horrível, abandonou, não cuidava de nada, nunca cuidou dos filhos, nada. E agora, doente, muito doente, apareceu para o filho cuidar. E se você vai num juiz ou alguma coisa, você não é obrigado, porque você provar que você não
recebeu nada, até às vezes foi prejudicada por aquele pai. Mas ela falou que ele falou assim, e ele estava muito mal mesmo, tanto que depois ele perdeu as 2 pernas. Então ele falou assim mesmo, ele me disse não, mas eu não vou dizer não para ele, não. Em nome de Jesus, ele é religioso. Aí o que ele fez? Botou no hospital, ele perdeu 2 pernas, arranjou um lugarzinho lá para ele morar, que ele tinha, esse senhor bancou lá, conseguiu a pensão, uma aposentação para esse homem. Então tem uma mulher que vai lá, que cuida dele, que ele paga para esse homem, essa mulher cuidar desse pai, e pronto. Entendeu? Mas eu achei tão engraçado. Ele falou não para mim a vida inteira, mas eu vou falar não. Em nome de Jesus, eu vou cuidar. Eu achei assim, eu disse, nossa, se esse homem soubesse o que ele está fazendo, né? Que coisa impressionante. Não tinha nada para... O exercício de honrar pai e mãe, quando esses espíritos são mutuamente endividados do passado, é a maior tarefa a ser desempenhada na existência. A maior tarefa a ser desempenhada na existência é espíritos endividados que conseguem ficar juntos. A gente vê aí coisas horrorosas, né? Porque não conseguem. Um mata o outro, aquela coisa. Mas quando consegue, é porque conseguiu realizar a tarefa a maior tarefa desempenhada da existência. Quem não conhece a história do Sigismundo? Todo mundo conhece a história do Sigismundo? É uma história famosíssima do livro Missionários da Luz, do André Luiz, que é isso aí. O pai topou com a mãe receber uma pessoa que tinha matado o pai. Ele tinha horror desse Sigismundo. E o Sigismundo já tinha vivido muitas existências, isso aqui já tinha sido no passado. E o sonho do Sigismundo era se relacionar de novo com o Adelino e com a Raquel. Era um trio que teve muitos problemas. Aí topou, o Adelino topou, a Raquel topou, tudo bem. Na hora que o pai ia se relacionar com a mãe para ele nascer, o Adelino, mesmo no esquecimento, né? Ele começou a não querer saber da Raquel, ele falou, não quero mais filho, e não sei o quê, não sei o que lá. Ele começou a rejeitar, mesmo sem saber o que ele estava rejeitando. E aí, em sonhos, na espiritualidade, eles foram levados, e aí o Sigismundo pediu milhões de perdões para o Adelino, e disse assim, por favor, me aceita como pai, você prometeu, até que o Adelino topou, e aí o livro descreve como foi o acoplamento, vamos dizer assim, do espírito com o óvulo, aquela coisa toda, a avó, né? A avó veio para ajudar e tal. É um negócio belíssimo que mostra isso, essa rejeição. Então, quando desses espíritos muito endividados um com o outro conseguem chegar até o final e fazer a sua reconciliação, é um negócio espetacular, né? E essa mensagem de Santo Agostinho, eu acho tão bonito que ele diz assim, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esse é o grande objetivo. Então, como diz aqui essa senhora aqui nesse livro, esse espírito, eu encontrei esse livro Mulheres segundo o Espiritismo. Então, ela diz assim, não creais que tenha sido mera acaso a tua gravidez. Essa coisa de engravidar, de se relacionar, pode ter sido a coisa mais irresponsável, mais maluca, da maneira mais horrorosa possível. Mas ela diz assim, ainda que mesmo que fosse revestido de todos os cuidados e métodos contraceptivos, se um óvulo foi fecundado e uma nova vida cresce em ti,
é porque Deus entendeu que pode e se deve ser mãe. Gente, é complicado. É muito complicado isso, porque a gente vê, né, tantas irresponsabilidades, mas é um ser que já está ali dentro de você. É uma responsabilidade muito grande. E ela tem muita coisa, mas a gente não vai ter tempo de ler, eu trouxe para vocês. E, assim, e aí, essa senhora Yara Machado, escrevendo também um livro muito bonito, que ela diz: se as dificuldades se tornarem gigantes no trato diário, uma das receitas do Evangelho é a oração, como bálsamo poderoso nas feridas da alma. Então, a mensagem final que eu trago é a importância da oração, somente do culto do Evangelho no lar, né? Que a gente sabe que o lar que ora cria em torno dele uma barreira, né, para que energias negativas, você acaba que não tem mais briga, não vai diminuindo a coisa, vai melhorando o ambiente, porque hoje em dia criar uma família, criar filhos, gente, é muito difícil. Para mim, eu acho assim difícil, né? Então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de muita ajuda, né? Então a oração, esse momento da prece é muito importante. Esse livrinho é Luz no Lar. É uma coletânea de preces de vários espíritos. Foi o Chico Xavier quem psicografou. Esse livro é Irene Pinto, essa poetisa. Então, é muito bonito que diz assim, dessa necessidade da gente... Porque Jesus falou, olha, se um ou mais me chamarem, eu vou estar. Então, ele prometeu. Então, eu, quando faço culto, só Jesus prometeu, ele está aqui, vai vir para minha casa. Né? Então, o culto do mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema brilhar. O verbo humano enaltece, a caridade e a esperança, tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria. Toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. É isso, gente. Obrigada.